Exatamente. Não, mas tá tudo certo. Então tá, minhas amigas. Boa noite oficial para todo mundo. Gratidão imensa, Carla, professora Carla, Caroline, Milena, queridíssima, nossa importantíssima Milena. Chegando na área aqui também a Denise, a professora Denise. Deixa eu colocar aqui, agora sim. Denise na área. Vamos lá. Sejam bem-vindas. A ideia hoje aqui, tá, gente? Eu vou indo, né? Eu estava pensando, não vou acelerar para entregar tudo, porque senão fica mal feito o trabalho, né, Roberto? Então, vamos entregar o que for possível hoje, e se faltar um bocadinho, a gente complementa no próximo encontro. E aí ficam as coisas bem feitas, né? Porque o nosso trabalho aqui não é fast food, né? Nosso trabalho é slow food, é comer devagarinho. Então vamos lá, minhas amigas. Seguimos aqui na nossas conexões, não é? Joana de Ângeles, Ecologia Profunda, o Vila Raga, a obra, as duas obras do Vila Raga. E aí, nós, a nossa base é sempre Joana de Ângeles. Nós pega um capítulo, aliás, acho que foi vocês que sugeriram, se não me engano, foi a Carla. Pegar a Joana e a partir da Joana a gente vai fazendo as conexões, não é? Experiências. Então, a Joana, no Encontro com a Paz e a Saúde, tem uma parte do livro que ela fala sobre experiências humanas e evolução do pensamento, do instinto à consciência cósmica. E aí a Joana fala que a nossa trajetória é biológica, psicológica e espiritual. E se ela é biológica, a Joana que diz, tá? Isso pressupõe interdependência com a natureza e com todos os seres. Então, assim, a Joana propõe uma consciência cósmica, tá? É um barato como isso se conecta com tudo. Uma consciência cósmica, uma visão integradora do desenvolvimento humano. Desde o início, ela faz uma viagem, tá? Desde quando éramos lá, primatas, as experiências primitivas, os hominídeos, até o momento de hoje. E até o nosso futuro, que é o despertar da consciência cósmica. Psicologia profunda vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Bem-vinda, Rosalva. Besos. Bem-vinda. Então, a ecologia profunda vai na mesma linha da Joana. Olha só. Ela diz que ela vai além do nível da chamada ciência factual até o nível da sabedoria sobre o eu e a Terra. E assim que a Joana vai. Chegou a Ana Paula. Bem-vinda. Boa noite. Imagina. E aí, então, a Joana vai. A ecologia profunda se conecta com a Joana nesse sentido, porque a ecologia profunda pressupõe ir além de uma aproximação superficial com os problemas ambientais. Ela estrutura uma visão global religiosa, mas não no sentido ritualístico, litúrgico, sabe? É uma outra história. Uma visão religiosa e filosófica. E olha só, isso aqui é um barato. Os princípios básicos da ecologia profunda estão profundamente conectados com o espiritismo e com a obra da Joana. Fala de intuição e fala de experiência profunda entre o ser humano e a natureza. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês no grupo do Whats depois uma live que eu assisti com o Kaká Verá, uma liderança tupi-guarani, um cara inteligentíssimo, um cara genial. Vocês têm que investir um tempinho, na medida do possível, assistir isso. Ele falou da cosmogonia, da filosofia tupi-guarani, que é qualquer coisa de absurdamente encantadora, tá? Eu recomendo muito que vocês conheçam isso. E fala disto que Joana está falando, tá? E fala do que também a ecologia profunda defende: intuição e experiência profunda entre o ser humano e a natureza. A cosmogonia tupi-guarani é linda demais. Tem a ver, eu não posso me desviar muito aqui, senão eu vou longe. Tem a ver com a física quântica, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Uma civilização originária que tem lá os seus 8, 10, 12 mil anos, mais ou menos, de existência. Então a gente tem muito que aprender com eles. Recomendo muito, tá? Eu vou compartilhar depois com vocês lá. E a Joana, então,
ela fala desse processo evolutivo através dos milênios, vários milênios, desde os primatas até o tal do Homo tecnológicos que ela fala. Ela fala, o Divaldo falava muito disso nas palestras, né? O Homo tecnológicos, aonde deveria ser, pelo menos, não é? O pensamento humano racional ampliaria a sua capacidade, não é? E adquiriria recursos, então, para ter essa consciência cósmica, essa cosmovisão. Qual é o problema disso aqui? O Homo tecnológicos está enxergando hoje, né? A maneira como a gente é tecnológico hoje, nós estamos conseguindo enxergar os reais parâmetros cósmicos que a Joana, que a ecologia profunda defendem, ou estamos já distraídos demais, não é? Com o tecnológicos e estamos esquecendo do lado da natureza, não é? A Joana mencionou na obra dela esse autor, teólogo e filósofo alemão, Rudolf Otto, que revolucionou o estudo comparado das religiões, e ele propôs que a experiência religiosa não pode ser completamente explicada por conceitos morais, filosóficos e racionais. Ela tem que ser explicada pela intuição e pela experiência do ser humano com a natureza. Exatamente o que a Joana está falando, exatamente o que a ecologia profunda está falando. E assim, a ponte com a ecosofia vem desse senhor que está aqui na tela, que é o Theodor Roszak, que ele é um ecologista e também é um ecopsicólogo, tá? Ele fala que um despertar de um todo, nós precisamos buscar o despertar de um todo que é muito maior do que a soma das partes. E olha só, a gente fala que a Joana é psicóloga, né? Em espírito, a disciplina é contemplativa e terapêutica. Joana, ela fala muito de terapia, fala de várias terapias, inclusive a de reconexão com a natureza, e a ecologia profunda, mesma coisa, minhas amigas, mesma coisa. A gente precisa disso urgente no planeta. Contemplação da natureza e terapia. Terapia pela contemplação à natureza. É um negócio fantástico. Exemplo disso, os banhos de floresta, que vem lá da cultura japonesa, não é? Eu esqueci o nome japonês, não vou lembrar. É o nome japonês para banho de floresta, que a gente sabe, já discutimos aqui, é a reconexão monitorada com a floresta, onde, puxa vida, reduz a ansiedade, reduz estresse, aumenta a capacidade imunitária. É uma benção, é uma benção. E esse cara aqui é um dos papas do assunto. Só que assim, né, minhas amigas, para que aconteça a terapêutica contemplativa da natureza, que é o que a gente está precisando, como faminto, como sedento precisa de água no deserto, o que tem que acontecer? O que precisa acontecer e não está acontecendo hoje em dia? E é por isso que nós necessitamos também ser um bocadinho ativistas filosóficos. Aqui eu trago uma mensagem, um trechinho de uma mensagem, não é? Recebida. Eu vou preservar o anonimato dela. Eu só vou dizer que começa com Mi e termina com Lena. Não é? Uma mensagem, um trecho maravilhoso, canalizado pela nossa querida Milena, que fala disso, do que está nos entravando a situação. Elevai-vos acima do pensamento. A mente, hoje, distraída, é um problema, inclusive, para a nossa saúde, obviamente, e para a saúde ambiental. A mente, diz a mensagem, é como um dínamo que gera energia a todo momento, positiva ou negativa. Depende do gerador. Ela está sempre ativa. Só a consigais acalmar ou aquietar por breves momentos. E olhe lá, às vezes nem isso. E para que isso aconteça, tereis de fazer exercícios com essa finalidade. Contemplação da natureza, meditação, mindfulness. Aí segue a mensagem que a Milena recebeu. Portanto, meus irmãos, não vos preocupeis com a atividade da mente, se aquilo que pensais no momento estiver dentro das leis divinas. Se fordes assaltados por uma ideia fora do contexto evangélico, depressa a deveis neutralizar para que não se aloje e não venha a criar problemas, tanto físicos como emocionais. Então, assim, a mensagem recebida pela Milena tem tudo a ver com Joana, no que a gente está tratando, e com a ecologia profunda, com a saúde emocional, psicológica, tudo a ver, tudo.
E aí a Joana vai adiante, falando do processo antropossócio-psicológico. É um palavrão, né? No bom sentido. O que é isso, não é? Esse processo, diz ela, tá? Examina a evolução do psiquismo humano. Isso é muito importante. Em interface e intercomunicação com o corpo, nosso corpo, não é? E aí a gente pode dizer corpo físico, mental e espiritual. E o meio social. E aí nós podemos dizer com toda certeza, e a Joana também diz isso, que meio social, minhas amigas, significa sociedade planetária. Toda a sociedade planetária, que inclui humanos, não humanos e todos os elementos da natureza. Simples assim. E aí, esse filósofo australiano que está ligado, é um ecologista profundo, o Warwick Fox, está aí a foto desse simpático senhor com seu chapéu de Panamá aqui, é a ideia de que não podemos estabelecer uma divisão no campo da existência. Aqui que está a grande encrenca, aqui que está a imensa encrenca. Não existe bifurcação na realidade entre os reinos humano e não humano. Não existe sequer bifurcação dentro do reino humano, não é? Uns mais bonitos do que mais bonitões do que os outros, uns mais dignos do que os outros, por terem uma cor de pele diferente, uma etnia, uma religião diferente. Não, não há separatividade, não há bifurcação. Então, assim, o filósofo australiano aqui, ele não é espírita, tenho quase certeza que não é, mas ele está falando de Kardec, ele está falando de Meimei, ele está falando de Emmanuel, André Luiz, que já falaram a mesma coisa. Não tem bifurcação. Não tem. E aí a Joana vai adiante, tá? Ela diz que o psiquismo humano desenvolveu-se, então, através das várias reencarnações, né, adquirindo cada conquista, cada etapa, de modo que isso se transformasse num potencial de crescimento e de riqueza interior. Uma dessas conquistas, já fazendo a ponte para a ecosofia, é essa aqui, ó, o estudo do nosso lugar na Terra, que inclui o estudo de nós próprios como parte do todo orgânico. Parece tão óbvio, né? Mas é que não é. O problema é que as grandes massas humanas, algumas lideranças obscuras, trevosas, não se colocam, não se veem como parte do todo orgânico. E aí está feita a encrenca, está produzido todo o conjunto de feridos e mortos físicos, emocionais e espirituais, humanos e não humanos no planeta. E aí a Joana vai adiante, tá? Ela fala do tempo da vida na floresta, né? Nos nossos primórdios, lá atrás, no início. Falou do medo que nós tínhamos, não é? Das forças da natureza, as emoções que acompanhavam nossos instintos mais primários, a alimentação, repouso, a reprodução, que iria se transferir até os dias de hoje. Mas se transferir nas variantes e aí os transtornos psicológicos, não é? Receio, pavor, fobias. E aí, assim, olha só, do ponto de vista da ecosofia, eles falam, a obra diz, não é? Não desistir jamais de interrogar a vida humana, a sociedade, a natureza, no estilo Sócrates, sabe? Da filosofia socrática. O Sócrates, ele fazia 1000 perguntas, né? Tá, mas e por quê? Mas e por que isso? Ok, mas e por quê? Sabe, interrogar o porquê dos nossos receios, pavores e fobias. Então aqui a ecologia profunda complementa a Joana. A Joana fala que hoje há as variações de todos os transtornos, os medos, não é? E a ecologia profunda nos propõe que a gente tenha coragem de fazer as perguntas, o porquê de todos esses receios, né? E esses pavores, esses medos, e não só ficar contente com o porquê, partir para ação, para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ah, a Carol colocou ali, ó, a floresta no Japão se chama Shinrin-yoku. É isso aí, que eu não me lembrava desse nome aí. Então, ainda dentro desse processo que a Joana está descrevendo, ela conta, né, no estilo Joana, não é? No tempo em que, quando nós começamos a nos familiarizar com o fogo, não é?
os raios, as descargas elétricas da atmosfera atingiam as árvores, provocavam fogo, e as faíscas, o homem começou a perceber aquelas faíscas, e percebeu que se podia aproveitar então esse fogo, e percebeu então que a natureza tinha a sua serventia. Serventia. Por isso que eu coloquei em amarelo aqui, tá? Serventia. Nós começamos a perceber a serventia das coisas. Por que eu coloquei em amarelo? Porque do lado da ecologia profunda, que defende uma interdependência universal de todos, não é? Não só a ecologia profunda, Joana e a ecosofia reconhecem que tudo está interligado, não tem existência isolada, mas uma imensa teia de relações da qual participamos. Qual é o problema aqui? O problema é que quando nós ignoramos essa interdependência, nós esquecemos e abusamos da tal da serventia da natureza. Abusamos imensamente, ocupando espaços da natureza, crescendo como uma célula dentro do corpo sem controle, sem controle. E aí causando uma série de consequências, uma série de encrencas. E uma dessas encrencas, minhas amigas, pois é. A Joana é fabulosa, né? Ela fala então na obra: surgiram as trocas de mercadorias com outros grupos humanos, né? Com o passar do tempo, não é? Pessoas começaram a entender que podiam produzir, podiam trocar, comercializar, enfim, compatibilizando a produtividade com a procura, a famosa lei da oferta e procura, até quando foram transformadas essas permutas em objetos de valor, raros e preciosos, em moedas, em dinheiro, em ações, em criptomoedas. Aí sou eu que estou acrescentando, tá? E aqui meio que começou algo que foi extremamente útil, mas que ao mesmo tempo também é uma grande encrenca, porque abriu espaço à ambição sem medida e à compreensão que nós, a grande massa humana e muitas lideranças têm, de que existe um planeta B, não é? Existe um planeta B, então vamos seguir na permuta. Vamos seguir gerando lucros, permutando objetos de valor duvidoso, não é? E aí a ecologia profunda, por sua vez, faz um contraponto a essa encrenca que a gente está falando, do lado que a Joana nos sugere, dizendo que a consciência ecológica e a ecologia profunda apresentam uma oposição muito firme com a visão dominante do mundo hoje e das sociedades hoje, que eles chamam tecnocrático-industriais, que veem os homens e veem os seres humanos como isolados da natureza. E, o pior, superiores ao resto da criação. É a última bolachinha do pacote cósmico da evolução, é nós. São os humanos, não é? E é verdade. E aí a Joana complementa que esse pensamento, depois, né, movimentando objetos de valor, dinheiro, ambição, esse pensamento avançou para a conquista de um novo estágio, o egocêntrico, que nele jazia já em forma de belicosidade, de ambição desmedida, de reivindicação de direitos, de propriedade, de poder. E aí eu lembro dos indígenas, se não me engano, norte-americanos, não é? Que teve o chefe Silt, que já mencionei aqui, o presidente norte-americano no século XIX quis comprar as terras indígenas, não é? E aí o chefe indígena não entendeu, mas como assim comprar? Eu não sou dono, não sou proprietário. O que é ser proprietário? O que é a propriedade? Como é que vocês querem comprar uma terra? Percebem? A compreensão totalmente diferente, não é? Totalmente diferente desses seres que a gente precisa resgatar o conhecimento ontem. E aí a Joana desenvolve aqui essa fala, dizendo que tudo isso, toda essa loucura em volta, no entorno da ambição, acaba nos tomando um tempo danado para tratar de questiúnculas, sabe? De situações que não têm o valor que a Matrix julga ter, não é? Não teriam esse valor todo.
E assim, a ecosofia, então, por sua parte, complementando Joana, ela cita e amplifica esse questionário socrático que eu mencionei, não é? De fazer as perguntas, não é? E isso aqui é muito legal, minhas amigas, porque amplifica esse jeito de perguntar, ok, mas e por quê? E por quê? E por quê? Da parte do ponto de vista de cristãos, de taoístas, budistas e dos povos originários. É tipo assim, é como se a ecosofia desse o microfone para estes povos e outros tantos, tá? De outros tantos, esquimós, eles mencionam, para que eles façam os porquês. Para que eles sejam Sócrates, percebem? Para que eles façam as perguntas. E, ao longo de toda a obra da Ecologia Profunda, eles criticam propositivamente as questiúnculas que a Joana muito bem fala, sobre as quais a gente perde um tempo, a humanidade, a sociedade perde um tempo danado. Questiúnculas todas que circulam em volta da ambição sem fim, não é? E que nos adoece imensamente. E aí, minhas amigas, vocês, por favor, me avisem, tá? Puxem minhas orelhas com força se eu estiver falando. Eu não quero falar rápido, não posso falar rápido. É que as ideias estão vindo, sabe? Então posso dar a impressão de que estou acelerando. Mas, por favor, falem, tá? Critiquem. Me, 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 me conduzam. Então, assim, aqui nós temos uma comparação muito legal, tá? Que está na obra da Ecologia Profunda. Que, de um lado, compara a visão hoje do mundo e a visão da ecologia profunda, com uma simplicidade, sabe? Uma correspondência maravilhosa. Tão maravilhosa quanto assustadora no caráter urgente que ela tem, sabe? De um lado, o mundo hoje domina, quer saber de dominar a natureza, não é? E do outro lado, a ecologia profunda defende a harmonia com a natureza. Mundo dominante, ambiente natural como recurso, objeto, código de barras para os seres humanos, e a ecologia profunda dizendo que não, gente. Toda a natureza tem valor intrínseco, tem valor supremo, sublime em si mesma. De um lado, o mundo dominante só quer crescer. Crescer material, economicamente, quer crescer também a população. E aí, gente, uma opinião muito pessoal minha, tá? Muito pessoal, que vocês podem perfeitamente estar em desacordo. Uma das primeiras falas capitalistas, mercadológicas que eu já vi assim na história da humanidade foi de Javé no Velho Testamento, quando ele diz: crescei e multiplicai-vos. Sabe como é que eu leio isso? Eu leio assim: crescei e multiplicai-vos para que haja mercado, para que haja clientes, consumidores. Então, crescei e dominai a natureza. Sabe, eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa forma. E tem tudo a ver com o que fala a arqueologia profunda. População humana crescente. Nós crescemos muito, crescemos demais. Né, Denise? É isso aí, a gente cresceu, cresceu demais, ocupou espaços que não eram nossos. E a ecologia profunda defende necessidades materiais simples, simplicidade, visão do mundo dominante, amplas reservas de recursos. Parece que não tem fim o recurso do planeta. E a ecologia não, diz que os suprimentos são limitados, é óbvio que são limitados. De um lado, a visão dominante, alto progresso tecnológico, o que não é de todo ruim se não tivesse excesso, mas a ecologia profunda coloca a bola no chão, não é? Tecnologia apropriada, suficiente, ciência não dominante. De um lado, consumismo, de outro, trabalhando com o suficiente, reciclando. E de um lado, o mundo dominante, né? Isso aqui, né, minhas amigas? Olha só, comunidade nacional centralizada, é nós primeiro, o meu país grande de novo, uma vez mais, sabe? E o resto, bom, o resto não é problema meu. E a ecologia profunda vai numa outra tradição, vai num outro caminho, que a gente vai explorar mais adiante, tá? Que eles falam de tradição minoritária. Não vou entrar no mérito agora, porque senão a gente vai longe. Mas nós vamos entrar nesse conceito que é muito bacana, tá? E aqui alguns exemplos, não é? De pessoas que souberam viver plenamente com simplicidade. Poxa, Jesus, não é? Francisco de Assis, Buda, Orígenes, o filósofo que morava dentro de um barril, Gandhi,
o próprio Arne Ness, aqui da Ecologia Profunda, e por aí vai, né? Gente, exemplo que não falta. Exemplo que não falta, é um negócio incrível. Ah, tanta coisa boa para a gente usar como influencers, não é? E o mundo segue com outra vibe, mais atento a outras influências, não é? Bom, aí Joana oferece a visão de mundo, ela completa essa visão dominante do mundo. Quando ela diz, olha só isso aqui, gente, o pensamento racional com mais dificuldade passou a dirigir-lhe os atos, ampliar o conhecimento, fazer entender os mecanismos da existência, dando lugar à ciência, tecnologia, informática, comunicações virtuais, telecomunicações. Esse é o ponto aqui, ó. Diminuindo os espaços físicos do planeta. Eu coloquei em amarelo, vocês vão ver por quê. Prolongando a existência orgânica e tal. No entanto, ainda está longe do alcance desse objetivo ímpar. Joana, de novo, certíssima, não é? Nós estamos longe desses objetivos mais elevados. E ela avança aqui trazendo uma analogia muito interessante. Ela fala que a humanidade ainda caminha pesadamente na sociedade, por conta dos nossos hábitos de vida, nossos valores éticos, as nossas experiências muito ainda primárias, sabe, de vida, o que, conforme a Joana, exige, olha só, a professora Joana, tá? O que exige recursos severos e educativos. É verdade, a gente precisa ser reeducado de novo. Falo por mim, tá? Falo por mim. Falo por mim e por as grandes massas. Eu, muitos, a gente precisa reinicializar a educação, não é? E assim, esse caminhar pesado que a Joana fala deixa rastros, diminui espaços físicos. E olha só o que a ecologia profunda complementa. Nosso caminhar é mesmo pesado, ele é espaçoso, o que é ruim para nós mesmos, para começar, é ruim para nós mesmos, para os demais seres do planeta e para a natureza. Pois assim, caminhando pesadamente, nós estamos seguindo as premissas do sistema, da visão dominante. Por exemplo, na obra Ecologia Profunda, tem alguns ecólogos que dizem, e puxa vida, eu acho que eu concordo com eles, nós crescemos demais. E aí somos espaçosos demais, nós demandamos grandes áreas para construir imensos estacionamentos, para construir imensas estruturas, sabe? Para ocupar demais um espaço que não era nosso e desequilibrar dessa forma o meio ambiente. Mas assim, tudo tem esperança, tá? A ecosofia apresenta várias ecotopias, várias situações que a gente vai entrar ao longo da nossa trajetória. E aí, nós podemos falar que Joana fala do processo religioso e legislativo. É um processo que analisa como o ser humano desenvolveu suas crenças e sistemas de organização social. Ela, Joana, então, nos fala do nascimento do sagrado, que nasceu quando tínhamos medo da natureza, que nasceu quando fazíamos sacrifícios aos deuses da natureza para tentar acalmá-los, as primeiras leis que daí surgiram, não é? E aí a Joana, nessa obra, falando de sacrifício, principalmente animal, tá? Ela fala que a partir de Jesus já não seriam mais necessários sacrifícios nem humanos nem animais, embora ainda prevalecessem em alguns povos originários, não é? E ela chega à conclusão que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da transformação moral do indivíduo. E aí eu recomendo a vocês, minhas amigas, tem um documentário, tem que procurar na internet. Eu vou colocar o link depois para vocês. Se já não viram, chamado Christpiracy, algo como conspiração cristã. Não vou entrar muito em detalhe, senão vai um tempão aqui, mas começa assim: um jovem entrevistando um sacerdote de uma religião que agora não me lembro qual, eu acho que católica, perguntando a ele: existe uma maneira espiritual de sacrificar um animal? É espiritual? Faz bem para o espírito sacrificar um animal? E aí desenrola todo o documentário, que é maravilhoso, tá? Eu cito o documentário porque ele tem a ver com essa fala da Joana,
já não são mais necessários sacrifícios humanos, e sim sacrifícios animais e humanos. E o sacrifício mesmo para valer que tem que ser feito é o da transformação moral. E aí, minhas amigas, a ecologia profunda, ela fala o seguinte, que para ver essa transformação moral, essa autoiluminação que a Joana fala, é fundamental, então, subir um nível, não é? Religioso, filosófico, ecológico, fora das premissas do sistema dominante, buscar duas premissas. A autorrealização, e a ecologia profunda usa muito, busca muitas fontes orientais, não é? Profundamente. O sentido do eu orgânico, conectado com toda a natureza, toda a criação divina, isso exige maturidade, não é? O sacro ofício, que tem a ver com o sacrifício que a Joana falou antes, tem tudo a ver, está diretamente conectado. E tem uma frase do livro da Ecologia Profunda que eu achei genial, tão simples quanto genial. O sacrifício que eles defendem é esse, tá? Ninguém se salva enquanto não salvarmos todos. Ponto. Ponto, nova linha. E assim, a transformação moral que a Joana defende é a mesma coisa com outras ferramentas, mas é a mesma coisa que defende a ecologia profunda, que assim, leva adiante a ideia da meditação, do questionar socraticamente tudo que se passa conosco, da contemplação terapêutica com a natureza. É igual, gente. É igual, é igual. E assim, a outra premissa, então, qual é? Além da autorrealização, é a igualdade biocêntrica. Tudo na biosfera tem direito igual ao florescimento e à autorrealização. Tudo, 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 tudo. Não só nós humanos. O ecósofo Aldo Leopold nos fala que humanos são cidadãos comuns da comunidade biótica e não senhores ou donos de todas as demais espécies. Na prática, a ecosofia defende que o impacto humano deveria ser mínimo. Por isso que eu falei, nós somos muito espaçosos. Muito, muito espaçosos. A Joana concorda e a ecologia profunda defende. E então, assim, esse nosso espaço, essa espaçosidade, não sei se existe essa palavra, nos cobra um preço altíssimo em termos, inclusive, psicológicos, e não apenas sociais e ecológicos, não é? Que nós veremos mais adiante. E aqui, para não dizer que não falei do Vila Haga, e falamos do impacto humano no slide anterior, a obra Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável do Vila Haga traz alguns indicadores desse impacto humano. E aí temos uma imagem muito bonita de povos originários. Ai, agora não me recordo de que país, meu Deus. Eu salvei isso, agora não salvei a informação. Mas enfim, uma foto muito bonita junto à natureza. E o Vila Haga dizendo, por exemplo, florestas, quase 50% da cobertura original do planeta sumiu. Lençóis freáticos, volume dos rios. Já há muitos rios que sequer chegam ao seu destino final porque a água vai sendo consumida sem moderação ao longo do caminho. Biodiversidade, Harvard estima que ocorra todos os anos uma extinção de 27 mil espécies no planeta Terra. Isso significa 74 espécies por dia. É muita coisa. Atividade pesqueira, por exemplo. No mundo, 11 das 15 áreas de pescaria encontram-se já em declínio. E assim, minhas amigas, números de 2012, tá? Eu não tive o tempo e talvez a coragem de atualizar os números. É 2012. Tráfico de animais silvestres, o Vila Haga menciona, é o terceiro maior tráfico ilegal do planeta, só perde para drogas e armas e movimenta mais ou menos 10 bilhões de dólares por ano. Temperatura, bom, nem precisa falar, os recordes de temperatura todos os anos, os índices de chuva também torrenciais muito fortes. O Vila Haga cita a erosão do solo, estima que 10 milhões de hectares por ano tornam-se já inutilizáveis para a agricultura. Manguezais, essa vegetação de beira-mar, não é? Tão importante. 35% da área total dos manguezais no mundo foi já destruída nas últimas décadas do século XX.
Então, esse é o impacto. Ah, e aqui, ó, eu coloquei para vocês o que eu tinha mencionado antes. Essa aqui, gente, isso é genial, tá? Isso é genial. Quem tiver um tempinho, eu vou colocar esse link lá depois. Aqui está a figura simpática do Cacá Verá, falando da cosmovisão do bem viver. É o ponto de vista dos povos originários sobre o que é bem viver. Bem viver. É divino, gente. É divino. E ele, nessa live aqui, ele falou o seguinte, ele trouxe um exemplo do século XVI, quando os franceses vinham buscar o pau-brasil, iam buscar o pau-brasil, aquela madeira lá no Brasil, que era usada para tingimentos e tal. Eles compravam essa madeira dos povos tupinambás. E aí um dia o povo tupinambá, o chefe perguntou para o capitão, né, o francês, para que vocês levam tanta madeira assim, não é? E aí o capitão respondeu a ele, é que com essa carga toda de madeira nós vamos fazer as pessoas ficarem ricas agora, os filhos delas já serão ricos e os netos também já serão muito ricos. E aí o chefe indígena não entendeu isso. Para ele não tinha lógica. Cadê a lógica disso? Porque nós aqui pensamos o seguinte: nós vamos preservar a mata agora como ela está, e quando os nossos filhos crescerem, eles vão fazer o uso necessário, nada mais do que isso da mata, e a mata vai continuar lá, seus netos também vão fazer o mesmo uso, e assim sucessivamente. E aí está preservada a natureza. Percebem? É genial o pensamento, a filosofia dos nossos irmãos dos povos originários. Ah, a Carol colocou um texto aqui, eu não vi. Ah, sim, a dimensão moral da interação da humanidade com os animais não humanos e as indústrias que lucram com a sua exploração, conforme informado pelas religiões do mundo. Uma explicação histórica de como a atual situação global veio a ser. Acho que a Carol estava se referindo ao documentário que ela colocou aqui o link. Ah, obrigado, Carol. Tá aqui o link, tá, gente? No chat. E minhas amigas, vamos um bocadinho mais adiante aqui, deixa eu ver se dá. Daqui a pouquinho já vamos ter que encerrar, desgraciadamente, não? Porque, puxa vida, tem muita coisa, mas assim, vai ficar um gostinho de quero mais, porque tem muita coisa boa para concluir, tá? Tem muita coisa boa, não percam o nosso próximo encontro. A Joana vai falando então desse processo, não é? Ela diz que ao longo da história as leis foram melhorando, e sim, melhorando, embora ainda predominem, a gente sabe disso, injustiças sociais, a dominação do mais forte, a intimidação pelo poder econômico, político, bélico. Então, qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência, é o que nós estamos a perceber no mundo hoje, o exercício aberto, hipócrita da intimidação dos poderes constituídos do sistema contra os vulneráveis, não é? E assim, isso tem um impacto gigantesco no planeta. O planeta sente isso. E assim, a ecologia profunda, por sua vez, ela fala, então, ela concorda com a Joana. As ferramentas da visão dominante incluem intimidação e leis duvidosas, muito duvidosas. O planeta sente isso. E vejam só, não é, minhas amigas, nós estávamos falando sobre os xamãs, não é? A cultura dos povos originários. Olha o que a Joana fala. Olha só a provocação que ela faz. Ela fala que os xamãs e feiticeiros, médiuns primitivos, né, Milena? Eles eram os médiuns primitivos. Sob inspiração espiritual, tornam-se líderes acumulando funções religiosas e administrativas. E aí, vicejam, é a Joana que está falando, tá? Não sou eu. Vicejam paralelamente algumas doutrinas religiosas ainda vinculadas ao fanatismo, à discriminação de raças, contra a mulher, contra as demais crenças que não sejam aquelas defendidas pelos seus líderes. Gente, não é o que está acontecendo hoje, não é o que está acontecendo já há séculos, séculos e séculos. A Joana fez uma análise aqui muito certeira. Muito certeira. O que se vê acontecendo em Israel, por exemplo, parte, né, uma parte importante do que acontece
enfim, não vou nem entrar muito em adjetivos, tem a ver justamente com esse fanatismo religioso, com aquele Deus do Velho Testamento violento, explorador, guerreiro, saqueador, sabe? Mesma coisa, mesma coisa. Joana está falando. O- Quem tem olhos de ver, veja, está falando disso. Fanatismo, intimidação, opressão e por aí vai. E aí, a ecologia profunda tem uma visão diferente da religião e uma visão bastante crítica. Eles criticam esta visão judaico-cristã, que coloca a natureza como servidora, como empregada nossa, e defende a espiritualidade baseada na interdependência, e defende que a reconexão com a natureza é absolutamente urgente. Isso nos liga com a ecopsicologia, que a gente já falou tanto aqui, não é? E liga também com algo, gente, eu comecei a ler esse livro aqui da Dolores LaChapelle, A Sabedoria da Terra, e em breve vamos trazer mais coisas aqui dessa obra, que também é outra obra maravilhosa. E ela fala dos rituais, mas rituais entre aspas, sabe? De conexão, de contemplação terapêutica com a natureza. Minhas amigas, com uma dor imensa no coração, eu vou ter que encerrar aqui, não é? E a gente vamos completar para frente, lá no nosso próximo encontro. Para vocês terem uma ideia, aqui falaríamos ainda da natureza e da saúde mental. Joana vai avançar nesse sentido. Só vou dar um spoilerzinho aqui, rápido, rápido, para já pular para outra live com a turma da Espanha. Joana vai falar de um encontro com a plenitude, plenitude que a gente precisa tanto da nossa paz, da nossa saúde, de uma visão cósmica. E nós vamos falar das ações que o Villarraga sugere no livro dele, de questões que ele sugere para nossa reflexão, e vamos trazer aqui mais cultura dos povos originários. Vamos falar do Ailton Krenak, vamos falar de ilhas de contracultura. Então, assim, o grande finale vai ficar para o nosso próximo encontro. Minhas amigas, com uma dor no coração imensa, puxa vida, eu vou ter que despedir-me, não é? Puxa, eu não gosto de fazer isso. Mas vamos lá, né? Vamos encarar agora a outra parte da noite. E assim, se vocês quiserem ficar aqui trocando alguma ideia, por favor, a Carol fica aqui, enfim, com vocês e como quiserem, não é? Ah, a Carol vai assistir a próxima. Então, minhas amigas, era isso. Agradeço imensamente, como